Instituto Cultural Vale. Boa tarde, gente. Vamos dar continuidade à terceira edição do Fritabira. Como vocês viram, um patrocínio do Instituto Cultural Vale. Hoje, além da presença de todos a quem cumprimento também todos que estão nos assistindo pelo YouTube, aí, pelo Brasil e mundo afora. João Zanello Carrascosa, presente, muito obrigado. Silvana Gontijo, Maria Dina Portinari, tanta gente que faz parte, Zé Miguel, Zé Manuel. Por que chamam você de Zé Miguel? Toda vez que chamamos de Zé Miguel, chamamos de Zé Manuel. Que inferno isso. Merda. Eugênio, Ana Cunha, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho a honra de passar pela primeira vez na história do planeta e de todos os universos a palavra para uma pessoa que sempre foi palestrante e dessa vez vai ser mediador, João Cândido Portinari. Boa tarde. Hoje me coube uma tarefa gratíssima, não é? Que é de apresentar dois queridos amigos. Um de muitos anos, Marcelo, eu diria mais de 30 anos, não é, Marcelo? E o outro uma amizade mais recente, mas com a qual eu tenho laços de sangue também, porque ele é meu primo emprestado, ele é primo da Maria, minha esposa. Então, eu queria falar um pouquinho desses dois. Eu me preparei para isso, eu fiz meu dever de casa aqui. Eu olhei lá no Wikipedia, eu estou aqui com 10 páginas de currículo do Marcelo e 11 páginas do currículo do Afonso. Então, eu vou começar a ler para vocês. Marcelo Dantas é um dos mais importantes, premiados e inovadores protagonistas na convergência entre arte e tecnologia. Estudou Direito em Brasília, História da Arte em Florença, ai que inveja, hein? História da Arte em Florença, e graduou-se em Filme e Televisão na Universidade de Nova York. Como curador, foi responsável por grandes exposições nacionais, como as exposições Guerra e Paz, no Rio, em São Paulo e em Belo Horizonte. E exposições internacionais são muitas, eu vou citar duas, a do Bill Viola e do Ai Weiwei, que essa é mais recente, né? Essa daqui. A mais recente de todas ainda está aberta ao público, lá em Brasília. É a exposição Portinari Raros. Nós temos aqui o catálogo dessa exposição Portinari Raros, foi uma coisa extraordinária. Ele fez a curadoria dessa exposição, ela esteve no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, depois em Belo Horizonte e agora em Brasília. No segmento audiovisual, dirigiu documentários expostos em grandes eventos internacionais. Nos últimos anos, esteve por trás da concepção de diversos museus, como o Museu da Língua Portuguesa e a Japan House, em São Paulo, o Museu da Natureza, na Serra da Capivara, no Piauí, Museu da Cidade de Manaus, Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, Museu do Caribe e o Museu do Carnaval, em Barranquilla, na Colômbia. Marcelo Dantas é membro do conselho de várias instituições internacionais e mentor do renomado Art Institute of Chicago. Em mais de 30 anos de carreira, realizou mais de 250 exposições, concebeu 15 museus e diversos documentários. Foi agraciado, em 2018, com a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura Brasileiro. Afonso Borges é jornalista, colunista, gestor cultural e escritor. Criou, em 1986, vai fazer 40 anos isso, o projeto Sempre um Papo. Em 2012, o FLI Araxá, Festival Literário de Araxá. Em 2021, o FLI Itabira e o FLI Paracatu, né, que também foi este ano, estivemos lá. É comentarista da Rádio Alvorada FM com o programa Mondolivro. Tem 6 livros publicados, entre eles o infantil O Menino, o Assovio e a Encruzilhada, da editora Nós, e contos, Olhos de Carvão, em breve pela Autêntica. É curador do portal Mondolivro, onde reúne toda a sua produção intelectual e profissional. Realizou mais de 6 mil eventos com um público aproximado de 2 milhões de pessoas. Né? É alguma coisa. Então, eu queria começar dando a palavra a qual dos dois aqui? Vamos pela ordem alfabética, então, para o Afonso. Gente, muito boa tarde. É uma alegria estar aqui com o Marcelo. O nome da mesa, perdão. O nome da mesa é Entre os Seres... O Marcelo sabe melhor do que eu. Como é que é mesmo, Marcelo? Tudo isso toda essa história de hoje começa por causa disso. E ele decidiu
aleatoriamente, jogar umas cartas de baralho soltas e pegou uns poemas do Drummond e foi jogando para as pessoas para fazerem o que elas pudessem ou quisessem fazer com isso. E ele arrumou um poema, se vocês quiserem eu leio para vocês, chamado Entre o Ser e as Coisas. Ou seja, um pequeno espaço, né, um recorte muito preciso, né, da existência, uma coisa bastante pontual, né, da gente falar entre o ser e as coisas. E eu fui na casa dele, ansioso ao ler esse negócio, falei, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Entre o ser e as coisas cabe qualquer coisa. E aí isso me trouxe de volta, talvez, para a matriz daquilo que eu esteja mais pensando na vida no momento, que é os outros seres. Ou seja, existe um espaço realmente fascinante entre o ser, ou seja, nós, né, e as coisas, o mundo material inanimado, que é a nossa consciência sobre todos os outros seres que coabitam esse planeta. E, de alguma forma, isso se complementa de uma maneira muito forte com o discurso que vem acontecendo nos últimos dias aqui dentro, que é um discurso muitas vezes feminista, muitas vezes antirracista e que é absolutamente necessário nesse momento histórico, mas que parte de uma ideia, que é a ideia que todos essas bandeiras partem de uma ideia que é uma reação ao movimento movimento decolonial, da gente se descolonizar de alguma forma e reconstruir nossas identidades a partir disso. O problema que eu quero provocar dentro disso é que eu te interrompi e já fui, né? É que esse lugar ele está a gente apenas transfere ele de um lugar para o outro. Nós estamos o tempo todo com atitudes coloniais em relação aos outros seres. Então, eu, desde algum tempo, tenho, nos últimos anos, provocado artistas pelo mundo inteiro, nos diferentes museus e bienais que eu faço em diferentes lugares, a seguinte pergunta: você é capaz de me apresentar uma ideia que seja relevante para alguma outra espécie além da sua? E, com isso, você começa um diálogo que é o reconhecimento da existência dessas outras espécies. Isso nos leva nesse lugar bastante delicado de uma espécie de distopia ambiental que nós estamos vivendo no planeta, que diz respeito ao não reconhecimento do direito à vida de todas as outras espécies, muito menos ao direito à expressão dessas outras espécies. E ontem eu fiz uma provocação para o João, bem simples, que eu faço para vocês também, era qual espécie do planeta sofreria com a extinção da espécie humana? Alguém tem alguma resposta para essa pergunta? Absolutamente nenhuma. Né? O que seria da humanidade se a gente acabasse, por exemplo, com a espécie abelhas? Né? Então, você sente que a relação, né, de interdependência está um pouco... Canarinho belga. Hã? Canarinho belga. Canarinho belga, você acha que não sobreviveria sem a espécie humana? Já não sobrevive, ele está extinto porque Bom, o se ele já homem está extinto, já está resolvido. colocou ele dentro da gaiola. Se o homem marca, o canarinho belga morre também. Ok, então o canarinho belga seria a nossa derrota existencial. Né? E o canarinho belga não existia antes da gaiola? Não, ele existia, mas nós o aprisionamos e ele se tornou extinto por não ter habilidades mais para viver na natureza. Então, mas o impacto já foi causado antes. Exatamente. Não é na nossa saída. Já não vai fazer diferença nenhuma. E aí eu decidi fazer uma palestra ilustrada para poder trazer esse problema, para a gente poder visualizar isso. Né? E aí a provocação vai ficar mais divertida. O pessoal do vídeo aí consegue botar vídeo? Vamos ver. Consegue? O sinal está chegando aí? Vamos lá. Isso, vamos lá. Então, vamos falar sobre... Primeiro, é um conceito, acho que é um conceito importante, que a gente fala da palavra especial. Né? Todos nós nos consideramos, de alguma forma, especiais. Né? Especial vem do latim speciale, que quer dizer espécie. Né? Aparência, identidade visual, alguma coisa que dá traços comuns. Né? A gente esquece que essas duas coisas estão relacionadas. Eu queria mostrar isso aqui para vocês.
que vocês acham que vocês estão vendo aí? Não? Não, não é inteligência artificial nenhuma. Isso é um macaco. Não, isso é um macaco usando uma máscara humana, mas é um macaco. Isso é um trabalho que é feito em colaboração direta entre um artista e um outro espécie, tendo o espaço de expressão para essa espécie e tendo o espaço de discussão artística para isso. Ou seja, isso começa a apresentar o tipo de problema que a gente pode encarar ao tentar chegar nesse lugar. No lugar do reconhecimento do direito à vida, do direito à existência e, na realidade, de uma mudança de atitude em que a gente deixa de ser um ente colonizador, que apenas muda, né, da escravidão para a questão de gênero, para as questões todas, e leva simplesmente para essa outra dimensão das outras espécies. Quando a gente reconhece que essas outras espécies, de alguma forma, têm um direito de expressão, que eles também têm uma linguagem, que eles também podem ser sensíveis ou nos sensibilizarem com sua capacidade criativa, a gente chega num outro lugar. Quando você entende o que é a arquitetura de formigas ou abelhas, ou você entender o que é uma teia de aranha e o que tem de informação ali dentro e o quanto você, de alguma forma, pode interagir com essas dimensões, isso abre uma janela enorme para a existência. E abre uma janela, que é uma janela de possibilidade de uma vida em que a gente não seja só predador, em que a gente seja, de alguma forma, integrado a processos dinâmicos da vida. Só para vocês... Eu acho que isso é lindo de se ver. É quase hipnótico, né? Porque, de fato, é um macaco que tem aí por trás. Não tem nada de inteligência artificial. A inteligência artificial pode apenas nos ajudar a decodificar linguagens. Isso a gente vai falar também depois. Ou seja, ela é uma ferramenta maravilhosa para que a gente encontre uma maneira de falar com outros seres, ou ouvir, ou compreender, ou criar linguagens em comum. Ela pode funcionar como um tradutor dessas sensibilidades. A base de todos os problemas que a gente está vivendo no mundo hoje diz respeito a gente cruzar fronteiras que, de alguma forma, a gente não deveria. Ou seja, a própria pandemia do Covid, o que foi que não a migração da invasão humana sobre territórios que não nos pertenciam, que, de alguma forma, migra de volta para a gente na forma de um vírus, de uma bactéria, de algo que vai nos afetar. O vírus e a bactéria é uma linguagem que os animais têm para falar com a gente. É uma maneira que eles têm para a gente poder criar plataformas de contato. O vírus nada mais é do que pura linguagem. Cabe a gente ser capaz de interpretar essa linguagem, cabe a gente ser capaz de ser tocado por esse universo. Todos os dias a gente vai invadindo esses lugares às custas da vida desses outros seres. E aí a gente, de certa forma, para se perguntar até onde isso é possível, qual é a capacidade de lotação do planeta, qual é a hora em que a nossa existência compromete a existência de outros seres e qual é o ponto em que a gente consegue ter permeabilidade para poder ouvir aquilo que existe de sabedoria dentro desses outros reinos. Isso é uma provocação que eu queria começar. Afonso, eu não quis te interromper, mas eu vou te... Vamos lá. Eu acho que... Bem, o legal, assim, o mais importante para mim, para estar aqui, eu não faço normalmente nos meus festivais a minha presença nem minha fala, mas eu fiquei motivado a dizer e a pedir para o Marcelo nos dizer da sua experiência, porque há um campo de interação imenso, não só da admiração que eu e o João temos pelo trabalho do Marcelo, entre o que a gente faz nos festivais e o que pode ser feito com a colaboração do Marcelo. Os meus festivais, eles têm características que, até certo ponto, eu suguei do trabalho do Marcelo, que eu admiro tanto, que é essa capacidade de interagir com os ambientes. O conhecimento que é normalmente restrito a um artista, a um escritor, a um criador, é de campo muito restrito, é da ordem do particular, é da ordem do solitário, e quando ele expõe, ele vai para o conhecimento público. O Marcelo é mestre em fazer todas as artes
incluindo a tecnologia, avançarem além daquele campo restrito e individual, que é o universo do artista. Ele fez isso com o Portinari, mas fez isso com dezenas de outros artistas pelo mundo afora. E no Flitabira, assim como em Paracatu e assim como em Araxá, a gente procura fazer esse tipo de festival que tem essa interferência urbana, que traz aos palcos pessoas que têm conteúdos e pessoas que têm conteúdos éticos. É também importante essa palavra ética na hora de reunir as pessoas. Primeiro que, de fato, eu acredito que a palavra ética separa as pessoas, seleciona as pessoas, principalmente nesse mundo obscurantista que a gente está passando. Segundo que, quando essas palavras, essas pessoas que trazem em si, no seu trabalho, a palavra ética, quando elas se reúnem, acontece o espanto da reunião, não é? A palestra do Carrascosa com a Andréa Pachá, para mim foi um absurdo, um espanto, porque eu nunca imaginei que ia dar certo e deu. Não é não, João? Impressionante, assim, duas áreas absolutamente distintas confluírem, tendo ali a linha tênue da arte na sua divisa, né? A palavra certa não é divisa, mas pode ser nesse caso. Segundo, um festival que alcança a educação no campo que vocês viram, no campo mais importante, que é a juventude, que é de 4 a 18 anos. A gente trabalha para essa faixa, né? É claro que as palestras e todo mundo alcançam outras faixas, mas a faixa que a gente trabalha com força é essa. Terceiro, essa intervenção urbana, esse festival que começa ali, desce para outra rua, modifica a vida das pessoas, do ponto de vista do trânsito, da cidade, do conhecimento. Então, essa colaboração que eu venho trazer para vocês e devolver a palavra para o Marcelo, que é o que é o mais importante. Posso interferir no meio? Eu acho que o Marcelo é um criador de espantos, um criador de perplexidades. Ele guardou da criança que ele carrega até hoje dentro dele esse gosto, né, que eu acho que é um gosto saboroso, que eu sinto que muitos de vocês devem estar sentindo o mesmo que eu, quer dizer, um espanto diante do que ele colocou. E eu estava tentando me agarrar em algum conhecimento anterior que eu possa ter para poder comentar, né, o que ele colocou, e me lembrei de uma reflexão de um dos maiores físicos, né, de toda a humanidade, que era o Isaac Newton, um gênio, né? Aquele que caiu a maçã na cabeça dele, ele descobriu a gravidade. Uma vez perguntaram a Newton, como é que o senhor chegou tão alto? E ele respondeu, é que eu estive montado nos ombros de gigantes. Ele está se referindo, evidentemente, a Galileu, a Arquimedes, Pitágoras, enfim, todos os grandes cientistas que o precederam, né? Então, a pergunta que eu faço ao Marcelo é a seguinte, quem é que te precedeu nesse espanto aí? Eu acho que... obrigado pelas palavras, João. Assim, eu acho que a coisa que mais me interessa é aquilo que não tem resposta, né? Quando a gente chega em campos do conhecimento, onde você não tem conhecimento para aquilo, você simplesmente tem um vazio, quando você começa a articular coisas que não foram articuladas até então. Eu acho que, durante muitos anos, você sabe muito bem, eu trabalhei muito fortemente no campo entre arte e tecnologia, entre arte e ciência, e hoje eu estou me dedicando bastante para essa fronteira, que é a relação entre arte e biologia. Eu acho que é, de fato, o lugar onde existe uma permeabilidade de desconhecimento, de não contato entre as coisas, né? Qual é o papel de um curador? O curador é a pessoa que junta lé com cré. É a pessoa que mistura duas coisas e dá uma experiência nova, né? E, ao notar que os museus tinham quase que um tabu absoluto sobre toda e qualquer matéria viva ou matéria orgânica a entrarem dentro de um museu, eu falei, cara, aí tem coisa. Ou seja, se o museu estabelece, como de antemão, que um elemento vivo da vida não pode adentrar a instituição de nenhuma forma, é porque esse elemento vivo é o elemento transformador. Aquilo que incomoda é, de fato, aquilo que precisa ser feito.
E aí eu passei a exatamente pesquisar todos esses campos e todos os artistas que estavam trabalhando com isso pelo mundo e juntar esses artistas com cientistas, com biodesigners, com pensadores, com pessoas que, de alguma forma, estavam nesse campo. E falei, isso aqui vai dar alguma nova coisa. Quando a gente começa a entender, né, que o mofo que ocupa uma pintura pode, em si, ser uma forma de arte, eu acho isso absurdo. Quando você começa a aceitar que o envelhecimento e que a transitoriedade das coisas, porque existe um problema, e aí eu volto para a questão decolonial também. Parte do que a gente tem que fazer para decolonizar a arte é a gente entender que a vida é finita. Quase todas as coisas que existem no universo têm um ciclo de vida, a começar pela montanha aqui em Itabira, né? Ou seja, quem diria que o relevo seria afetado por alguma coisa? Ou seja, a vida, todos os ciclos de vida são finitos, são acabados. A arte, por causa de uma pressão capitalista, precisa carregar dentro dela o valor através de muitas gerações. Isso é exclusivamente uma pressão de mercado. Ou seja, eu quero fazer pinturas a óleo e eu quero fazer esculturas de bronze ou de pedra, porque essas coisas vão segurar o valor através de muitos e muito tempo. E isso é uma projeção sobre investimento e sobre capital. Não tem nada a ver com arte. Absolutamente nada a ver com arte, né? Mas também não, porque a memória ela é uma coisa que você inocula dentro do seu tempo. Ou seja, se você não emocionou as pessoas dentro do seu tempo, muito provavelmente aquilo será esquecido antes que seja vivido, né? E não é sobre você simplesmente projetar isso no tempo, é para você, de alguma forma, projetar um processo dentro do tempo que possa ser dinâmico e transformador. Ou seja, a gente entender que toda obra de arte pode ser uma coisa mutante em si e que toda forma de vida pode dialogar com outra forma de vida para poder criar uma nova estética, usando para isso bactérias, usando para isso fungos, usando para isso a tua correlação e colaboração com outros seres vivos de forma harmônica, né? Como é que você pode entender como é que é o funcionamento da mente de uma aranha, né? E hoje a gente já tem bastante conhecimento para dizer como elas, de fato, produzem as teias e o que elas querem expressar com isso, né? O que é, por exemplo, um trabalho que a gente está apresentando agora em Belo Horizonte, inclusive, posso mostrar um trechinho para vocês, que é uma artista que capturou o som das formigas, né? E aí criou uma escultura que é uma caixa de som feita de rapadura, né? Ou seja, um objeto que é as formigas, e ela projeta o som das formigas, e as formigas se aproximam dessa caixa de som e comem a caixa de som, porque ela é feita de rapadura, então elas consomem a própria coisa. Então você criou um diálogo colaborador, em que você dá um sinal, produz um prêmio e elas produzem, de fato, a escultura para você. A artista só fez uma caixa. A escultura é o resultado da colaboração dela com essas formigas. É uma coisa dinâmica. Não resistirá para sempre, mas a ideia persiste. Então, quando você fala da memória, não tem problema nenhum. Essa ideia pode permanentemente ser reproduzida no tempo. Basta que eu tenha esses vetores reunidos. A arte não perdeu por causa disso, pelo fato dela estar sendo corroída. E eu acho que isso é um lugar maravilhoso. Assim, na fotografia, a gente vê coisas maravilhosas que foram feitas a partir da colaboração. Por exemplo, tem um artista que trabalhou com grilos, né, comendo papel fotográfico, né, e, com isso, desenhando novas coisas a partir dali. Ou seja, dinâmicas e processos que realmente são capazes de transformar o que a gente entende por obra de arte como o gesto de um artista, para a gente entender que o gesto do artista pode ser um gesto de colaboração com alguma outra entidade viva, de qualquer dimensão que isso seja. E isso muito aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar no México, num museu que é instalado dentro de uma selva. Eu posso mostrar uma imagem para vocês, mas é um museu que é construído organicamente dentro da selva, com todas as árvores que são mantidas vivas dentro desse museu, e a proposta para esse museu é qualquer coisa que seja criada ali será consumida e será enterrada ali mesmo. Ou seja, que ela será criada dentro desse museu e será capaz de ser reciclada, né, processada e consumida dentro do seu tempo de vida, dentro do próprio museu, que é um tipo de proposição completamente diferente que você poderia fazer. Ou seja, que as coisas não serão preservadas, elas serão modificadas. Isso, para a maior parte das pessoas, é um tabu absoluto, é um vitupério. É que nem o Wagner ficar em pé nu aqui agora,
né, e a gente chamar a garotada. Não pode. Ou pode. Né? Você flertou com a possibilidade daquilo que era possível se fazer dentro de um museu. Eu estou falando exatamente da mesma coisa. Ou seja, o que é possível fazer dentro de uma instituição cultural, dentro de um museu, que leve para esse outro lugar? Hoje, né, além do tabu político e da questão do nu, né, que é muito engraçado que o nu ainda seja uma questão na arte, né, porque é a coisa mais velha que a gente tem do mundo. Quer dizer, se vocês, um dos museus que eu fiz, que é o Museu da Natureza, na Serra da Capivara, ele tem toda uma seção inteira dedicada, né, com as obras de mais de 50 mil anos atrás, dedicada a cenas de sexo. Porque era a primeira coisa que o homem fez ao representar a arte nas paredes foi representar exatamente o sexo, que era uma espécie de aula, né, de sexo, das coisas mais lindas que você pode ver. É a narrativa inteira, né, do sexo desenhado, né, para gerações e gerações que consumiram aquela informação. Isso não deveria ser um tabu, né, mas o elemento orgânico profundamente o é. Eu queria que você continuasse essa coisinha que você está fazendo aí. De apresentar aqui coisas? Vamos lá. Manda lá. Então, eu acho que é isso, ou seja, aceitar essa ideia. Vocês querem ver vídeo, né? Eu sei que todo mundo gosta de ver vídeo, então vamos mostrar uns vídeos para vocês. Por exemplo, um dos projetos bastante fascinantes que está sendo feito agora, também no México e nos Estados Unidos, é a criação de um museu submarino, em que as obras vão ser todas colocadas no fundo do mar, para que os corais construam as obras. Ou seja, você vai depositar elementos iniciais, que é o início de um diálogo, para que os corais construam as obras ali dentro. Eu acho isso uma ideia bastante interessante. O homem poderá visitar aquilo, mas ele é o resultado de uma colaboração entre várias espécies coabitando e criando uma escultura dentro de um espaço que não é um espaço Marcelo, do seu domínio. Me permita interromper. Eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui. Sim. Você não pensaria que isso aí poderia ser um sinal do esgotamento da capacidade criativa do homem? Eu acho que não. Procurar em outras espécies. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que é a busca de uma fronteira que, de alguma forma, foi considerada tabu. Eu acho que a gente hoje tem ferramentas, tanto científicas, tecnológicas, e aí inclui todas as formas de inteligência, que nos permitam interpretar isso e fazer disso uma coisa muito mais rica e interessante. Eu acho que é uma oportunidade histórica de que a gente não tinha esse conhecimento, de alguma forma, decodificável por artistas, por exemplo, para trabalharem dessa forma e poderem chegar dentro desse lugar. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Desculpa, não queria te interromper. O Cacai, quando na mesa anterior, ele disse que ele, antes de ser advogado, ele queria ser poeta. Mas, quando ele leu Drummond, ele desistiu de ser poeta. Então, será que a arte, os humanos estão desistindo de fazer a arte e vão delegar esse papel às outras espécies? Acho que não. Eu acho que a única possibilidade nisso é da gente gerar uma ideia de colaboração. As outras espécies já fazem arte, e já fazem arte há muito tempo. O canto de pássaro é arte, né? A teia de aranha é arte. A construção de uma colmeia é absolutamente uma forma de arte. O que você pode ver dentro do universo dos micélios e dos fungos, em termos plásticos, é extremamente desafiador esteticamente. Então, qual é a novidade? A novidade é a gente poder colaborar com eles. Mas, justamente, quer dizer, por que você quereria colaborar com eles? Você acha que a gente já esgotou as nossas possibilidades ou é ampliar? Eu acho que é ampliar, é ampliação de um território, e acho que, acima de tudo, é a gente entender que onde existem tabus são lugares que deveriam ser explorados. Ou seja, toda vez que a gente chega dentro de um abismo, bate com a cara na parede de alguma coisa e entende que aquilo não é possível, que aquilo é um tabu para a sociedade de alguma forma, ou seja, a própria relação entre homens e animais, né, a relação cada vez ela é trabalhada simbolicamente de uma maneira muito forte. Por que isso não pode gerar uma perspectiva estética? Por que isso não pode gerar uma nova linguagem? Eu estou tentando empurrar o negócio o mais longe possível, mas para que a gente realmente chegue num lugar ou outro. Marcelo, uma pergunta. No campo do tabu, e reportando a história do Wagner, a biologia também se coloca, no sentido de que é um homem naquela situação. Você pensou nisso já? Não, a biologia não é um homem. A biologia é uma ciência que a gente vai desvendando todos os dias.
né? Ou seja, você entender, por exemplo, que o código de DNA... mas assim, se você entender que código de DNA é literatura, enquanto você não entender que DNA é uma forma de literatura, é uma biografia escrita de gerações e gerações, ou seja, os traumas que todos os seus antepassados viveram estão impressos dentro do seu DNA. Você não sabe ler isso, mas isso não quer dizer que isso não exista. Ou seja, o rugido de um leão na sua orelha, ele ativa alguma coisa dentro de você que é um instinto ancestral que está inscrito há milênios dentro de você. É pensar num arco muito mais longo, entendeu? Pensar numa espécie de biografia que nos leve para o sentido biológico de uma biografia. Ou seja, o teu DNA é um arco longo que carrega memórias e histórias que você não sabe ler. Só pelo fato de que você não sabe ler não quer dizer que elas não estejam lá. E hoje nós temos, exatamente por causa do uso da inteligência artificial, por causa do uso da capacidade de cruzamento de linguagens e observação, você começa a entender que, sim, aquilo é uma linguagem. Posso dar um exemplo de uma exposição que está em cartaz em Belo Horizonte até amanhã, né, que é a exposição do Estúdio Drift, em que, durante anos, as pessoas pensaram que os pássaros, é uma exposição minha, que os pássaros voavam, quando em revoadas, eles voavam ou com um líder, então, para isso, eles precisavam ter uma forma de comunicação, coisa que não se provou, ou a partir de alguma espécie de desenho, de pattern. E, durante anos, eles nunca conseguiram provar o que era isso, porque eles observavam os pássaros apenas por períodos relativamente curtos de tempo. Para essa exposição, o Estúdio Drift fez uma observação sobre períodos extremamente longos de tempo e começou a observar que os pássaros, os voos dos pássaros, todas essas evoluções que eles fazem nos ares, são uma repetição de um código que eles sabem instintivamente fazer há milênios. Ou seja, aquilo é uma instrução biológica que está dentro dele. Ou seja, aquele desenho, aquela coreografia que os pássaros fazem nos céus, voando juntos, é uma coisa que está inscrita dentro deles. E que agora, só muito recentemente, nós aprendemos a entender que aquilo era coreografia. Então não tem explicação. A explicação é essa. Existe, está lá, só que a gente não sabe ler. A gente precisa de instrumentos e ferramentas para fazer comparações entre dados e bases muito mais largas para a gente poder desenhar uma coreografia com base em coisas que não se sabe, né? O que é a exposição? É uma exposição bastante sobre a vida em coisas, né? E é uma exposição sobre como a gente conseguiu transformar manifestações de vida em objetos criados pelo homem a partir dessa observação coreográfica da vida, né? Está em cartaz no CCBB de Belo Horizonte. Marcelo, eu estou vendo nos olhos das pessoas que eu estou prescrutando aqui, talvez a mesma perplexidade que eu estou sentindo. Não sei se vocês estão sentindo essa perplexidade, mas talvez eu tenha encontrado no poema de Drummond, Entre o Ser e as Coisas, um vínculo com isso que você está dizendo. Quando ele termina o poema dizendo assim: e nem os elementos encantados sabem do amor que punge, e que é, pungindo, uma fogueira a arder no dia findo. Esses elementos encantados, seria desses que você está falando? Claro. O encantamento nada mais é do que a gente ser capaz de observar, né, a manifestação de vida na forma de alguma espécie de linguagem que um outro ser ou qualquer entidade simbólica que a gente projete sobre ela, o animismo é isso e tudo mais, a gente vê essas coisas se manifestando, vida se manifestando. Vou mostrar um projeto para vocês que é bom de ilustrar. Olha isso aqui. Isso aqui é o museu que eu faço lá no México, né? E essa é uma artista francesa, né, que trabalha com abelhas, né? E o objetivo dela é criar arquitetura para abelhas, para que as abelhas possam ter uma condição de coabitação com o ambiente e, ao mesmo tempo, que aumentem o seu alcance, que elas sejam capazes de buscar alimento em áreas muito maiores, né? Então, ela trabalha com a matéria-prima dela, também uma coisa genial, que, de novo, é totalmente biótico, é o cocô de vaca. Ela constrói cerâmica com cocô de vaca, né, que gera o equilíbrio térmico, né, e dá o elemento nutritivo que, de alguma forma, produz um ambiente. Ou seja, você está usando muita inteligência, o uso do meio ambiente, as coisas, isso tudo, e para construir
uma obra que seja relevante, tanto esteticamente para a gente entender as abelhas, como que façam um bem para as abelhas de alguma forma. Né? O Afonso sugeriu que eu lesse o poema inteiro? O poema inteiro. Vocês concordam com isso? Vamos. Então, entre o ser e as coisas, onda e amor, onde amor, ando indagando ao largo vento e a rocha imperativa, e a tudo me arremesso, nesse quando amanhece frescor de coisa viva. As almas não, as almas vão pairando, e esquecendo a lição que já se esquiva, tornam amor humor, e vago brando o que é de natureza corrosiva. Na água e na pedra amor, deixa gravados seus hieróglifos e mensagens, suas verdades mais secretas e mais nuas. E nem os elementos encantados sabem do amor que punge e que é, ungindo, uma fogueira a arder no dia findo. É sobre isso, é sobre desvendar a linguagem. É sobre isso. Como a gente é capaz de falar uma língua que outros entendam, a gente é capaz de entender a língua de outros. E esse reconhecimento, e esse outro pode ser alguém que seja além da nossa espécie, alguma outra coisa. Você, desculpa, Marcelo, mas você, no início, você caracterizou o vírus como uma linguagem. Aí é. Não é? Claro que eu concordo. Mas, então, isso leva a uma pergunta. Se a língua portuguesa desaparecesse, quem sentiria saudades dela? Que é a mesma pergunta que você fez se a espécie humana desaparecesse, que outra espécie... Então, nessas espécies, a gente podia incluir a língua portuguesa. Eu não precisaria, eu tiraria a palavra portuguesa da história e eu falaria, por exemplo, de todas as línguas indígenas que estão sendo perdidas enquanto a gente está falando aqui, línguas que 2, 3, 4, 5 pessoas somente falam, e que estão sendo perdidas e que dizem respeito e o Brasil é um caso clássico, né? A gente praticamente todos os nossos topônimos são indígenas e quase ninguém é capaz de decodificar o que eles significam. Né? Ou seja, eu fiz o Museu da Língua Portuguesa e é um exemplo. A língua portuguesa que a gente fala é feita de 180 idiomas, né? Da qual você provavelmente não vai ser capaz de citar mais do que 10. Tem 170 que você não sabe nem o nome desses idiomas, mas você fala eles todos os dias. Né? E isso acontece o tempo todo. Ou seja, eu me pergunto menos sobre a língua portuguesa, porque eu não gostaria de ser a pessoa que vai celebrar a língua portuguesa. Eu gostaria de ser a pessoa que vai celebrar a língua. Né? Porque a língua portuguesa é, em si, um ato colonial. Desculpa, né? A língua é uma coisa maravilhosa, fascinante, transformadora, permanentemente transformadora. A língua portuguesa é apenas um estatuto de posse. Né? Eu estou dizendo que isso me pertence. Eu estou colocando a língua como definidor de pátria. E eu, sinceramente, discordo disso. Eu não queria ter uma pátria que fosse a língua portuguesa. Eu gostaria de ter uma pátria que fosse todas as linguagens. E aí se expande algo muito além do que são as linguagens humanas. Eu gostaria de uma pátria que a gente pudesse ser capaz de entender o canto dos pássaros, que a gente pudesse ser capaz de entender o ruído das formigas, que a gente fosse ser capaz de entender tudo isso que, sim, se parece muito mais com as línguas indígenas, que são capazes de observar a natureza e decodificar a natureza para dentro da linguagem. Isso, para mim, é realmente poderoso. Eu quero que a língua portuguesa vá à merda. Deixa eu te dizer, Marcelo, o mediador tem algumas tarefas ingratas, né? E eu estou com uma dessas tarefas ingratas agora, que é te dar 7 ou 8 minutos para você organizar seu pensamento e concluir. Organizar meu pensamento e concluir. Porra, eu estou passando uma vida inteira. Me dá aí umas imagens aí para passar para vocês, que é o que eu melhor posso fazer. Eu adoro isso aqui, por exemplo. Olha que lindo. Né? Isso é uma escultura, como todo mundo gosta e tudo mais, só que é uma escultura intangível, porque a cabeça dessa escultura é uma colmeia de abelhas que ali estão ocupando e protegendo essa escultura como ninguém, sabe? Isso nos leva para essa coisa, dessa arte que é tão arte que não consegue ser dominada como arte. Se você tentar ser dono dessa escultura, você vai ser comido por essas abelhas. Né? Ou seja, tente possuí-la. Eu amo arte que não pode ser possuída. A arte que você não tem como ser dono dela, você não tem como vender nem comprar, que você não tem como trocar, ela só pode existir. Ela existe dentro da sua potência. NFT. Hã? NFT. Não, NFT não. NFT é só uma boa maneira da gente fazer um truque para tirar dinheiro das pessoas.
Mas, ou seja, a gente está lidando com essas coisas, por exemplo, com bactérias. Bactérias são absolutamente fascinantes, são seres que são capazes... Nós somos feitos... Alguém aqui tem alguma dúvida? Se eu falar uma coisa para vocês, vamos ver o que eles vão achar. Tá, você pediu para eu concluir meu pensamento. Vamos dizer uma coisa para vocês. O que é o amor? O amor é uma bactéria. Absolutamente, o amor é uma bactéria. Eu posso dizer isso com base científica. Não estou falando isso, não é uma metáfora, isso é uma realidade. O amor é uma expressão bacteriana. Você só ama alguém que, de alguma forma, você é atraído pelas bactérias do interior dessa pessoa, que são as suas bactérias são atraídas pelas bactérias da outra pessoa. Esse é o encontro de pessoas. É um encontro bacteriano. Bactéria rege a sua vida mais do que qualquer outra coisa. Se você é incapaz de entender a dimensão bacteriológica da sua existência, você não vai entender nada sobre você. Se você é gordo, se você é magro, se você... Então, se você quiser terminar um amor, você toma um antibiótico. É uma boa forma. Mas, assim, então eu vou falar uma coisa para vocês. Então, para elaborar em cima disso, existe, de fato, na natureza, esse antibiótico. É a pulpa de uma formiga chamada Murion, que é a pulpa do ovo da formiga chamada Murion. Ela é uma espécie de antibiótico para todas as sensações que se parecem com o amor, com a liberação de endorfinas e dopaminas que o amor produz. Essa pulpa é capaz de neutralizar os efeitos do amor. O problema é que você vai precisar de muita pulpa dessa para a quantidade de bactéria que você tem, mas isso é também científico, isso não é teoria, isso é real. A coisa das bactérias da afetividade, isso é um teste que, de fato, foi feito com ratos recém-nascidos que foram alimentados, pegaram 500 ratos, separaram 50 ratos recém-nascidos de um lado, 50 de outro, e outros 400 50 foram alimentados só com um tipo de bactéria, outros 50 com outro tipo de bactéria complementar a esses. E os outros 400 com todas as coisas em comum. Colocaram esses 500 ratos dentro de um mesmo tanque, e aqueles 50 que tinham as bactérias complementares aos outros 50 tiveram 99,9% de cruzamento entre eles. Ou seja, a atração que fez com que houvesse um cruzamento entre os ratos foi as bactérias. Isso deixa de fora a amizade. A amizade é uma forma de amor. A amizade pode ser bacteriana ou não, né? Tem dois tipos de amizade. A amizade bacteriana e a amizade não bacteriana. Virótica, né? Tem a virótica também. Né? E eu acho que isso, são terrenos muito lindos, são terrenos maravilhosos de expressão, de que a gente pode, de fato, criar isso. Eu acho que tem terreno muito forte, tem coisas que, de alguma forma, vão levar a gente para outras coisas. E é que é tanta coisa que eu tenho tão pouco tempo, né, que são essas fronteiras todas. Eu não vou explicar isso aqui, não, isso aqui é muito, mas, por exemplo, ir trabalhar, né, com obras de arte no fundo do mar, para você atender a esse ecossistema e entender as formas que eles podem transformar a tua intenção, eu acho uma coisa absolutamente maravilhosa, porque eu acho fascinante o fato de que nós, enquanto espécie, nunca chegamos até o fundo do nosso próprio planeta. Estamos tentando chegar a Marte, estamos tentando ir fazer o que quiser no espaço, mas a gente não conhece a gente não conhece nem as criaturas todas que existem no fundo do mar do nosso próprio planeta. Quer dizer, atentando para um fato, nós todos viemos ou dos fungos ou da água, ou de alguma forma. Nós viemos dos fungos, isso é uma base, isso é uma realidade. Assim, o ser humano é o universo animal veio do universo dos fungos. Mas a gente veio da água e não conhece nem o lugar de onde a gente veio. Daí que eu olho, que eu vejo, meu Deus do céu, quanta coisa tem para ser desvendada e quanta possibilidade criativa existe dentro disso. Né? Existe muita coisa que podemos fazer com isso. E nos leva para um lugar que sai desse abismo distópico que a gente está vivendo, de uma sociedade que vai a toda velocidade diante de um paredão se autodestruindo, e nos leva para uma coisa que talvez seja uma coisa muito melhor. Ao invés de a gente se matar uns aos outros, vamos tentar se entender com outras espécies para a gente abrir portas de diálogo que tornem a gente seres mais permeáveis, seres que tenham capacidade de escuta. Né? Quase tudo isso de respeito a gente jogar os nossos paradigmas de linguagem, que são, na realidade, uma herança colonial super forte que nós temos,
né, e abrir a gente para falar outros idiomas, idiomas que a gente não tem a menor ideia de como podem ser falados, mas que hoje a gente tem tecnologia e ciência suficiente para adentrar nessa aventura fascinante que é chegar nesse lugar. Marcelo, a gente não falou ainda em inteligência artificial que você prometeu no início que falaria. Só para mostrar para vocês queriam ver a caixinha de som feita pelas formigas. Né? Ela está emitindo o som das formigas, né? E ela está sendo esculpida por elas. Olha, vamos lá, vamos falar sobre isso. Assim, inteligência artificial é talvez uma das... primeira coisa que eu vou dizer, assim, se tem uma coisa que eu prefiro na vida do que ignorância natural, é inteligência artificial. Né? Ou seja, tem estupidez humana e natural, espontânea no mundo o suficiente. Qualquer inteligência, seja ela artificial ou não artificial, me interessa mais do que a estupidez. E a estupidez está bastante abundante. Ou seja, me parece uma arrogância nossa, aí nesse palco foi dito, de maneira bem... Nunca a inteligência artificial vai fazer... Eu duvido, a inteligência vai fazer coisas maravilhosas. A inteligência artificial pode fazer coisas lindas, porque ela nada mais é do que uma inteligência. Então, se fosse ignorância, se fosse estupidez, ela falaria coisas terríveis. Mas, assim, é uma ferramenta que o homem pode usar para realmente se potencializar e ser capaz de, por exemplo, decodificar todos esses elementos até que você descubra os padrões dentro deles e você seja capaz de criar uma linguagem a partir disso. Você precisa dessas ferramentas. Não tem como a gente interpretar o mundo que a gente está vivendo e a quantidade de conhecimento que existe no mundo sem uma ferramenta. Não temos mais tempo de vida para lidar com a abundância de conteúdo produzido. Ou seja, a gente vai precisar de leitores que nos leiam as coisas, que, de alguma forma, sejam capazes de produzir algum conhecimento novo, porque a vida é curta demais para a gente conseguir produzir uma inteligência original que a gente não utilize. É que nem você dizer que sabe, a roda foi uma péssima ideia. Inteligência artificial é a roda. Eu posso recomendar um livro que está me fascinando, que eu estou lendo. Não é um livro recente, mas é fascinante. O livro chama-se A Singularidade Está Próxima. É de um grande cientista americano, Ray Kurzweil. Ele chama de singularidade o momento em que vai aparecer uma inteligência não biológica superior às inteligências biológicas. E ele demonstra... que essa inteligência fale com as inteligências biológicas. Mas ele demonstra em 40 páginas de referências que, nesse momento, a ciência vai fazer isso. Vai ser uma subida exponencial e a medicina junto. Então, vai haver uma extensão de tempo de vida inimaginável nesse momento. E ele situa, pelas estimativas que ele faz com os colegas, que isso vai acontecer por volta de 2035, 2040. Então, acho que para a maioria das pessoas aqui é algo alcançável. Ainda são 17 anos a mais. Não é? Mas eu recomendo. É um livro fascinante, realmente. E eu concordo completamente com o Marcelo que a inteligência artificial traz uma esperança imensa para a espécie humana. Imensa. Não concordo absolutamente em dizer que a inteligência artificial não será capaz de criar, não será capaz de... só lida com coisas mortas. Não concordo com isso. Tem uma frase que uma vez eu ouvi, né, sobre que as obras que seriam criadas por inteligências artificiais, ou por robôs, ou pelo que for, por máquinas, né, poderiam não ser apreciadas pelos homens. Né? Elas poderiam ser, que era um pouco que foi colocado em cima dessa mesa. Mas aí ele compensa. Mas eles podem ser apreciados pelas próprias máquinas. Essa noção de que a apreciação é uma coisa exclusivamente humana, eu discordo. Eu acho que tudo que a gente faz, de ruim e de bom, será apreciado por todas as instâncias que nos observam. Entre elas, o mundo animal, e entre elas, as inteligências artificiais que estão aqui. Ou seja, todos os rastros que a gente deixar pelo planeta, né, serão, de alguma forma, interpretados e criarão novos rastros. Ou seja, o próprio código vai produzir novo código. A própria arte produzida e a própria criação, os poemas produzidos pelas máquinas poderão continuar. A Laurie Anderson e o Lou Reed, só para citar uma coisa que isso é desafiador, eles fizeram uma coisa, o Lou Reed morreu, e a Laurie Anderson colocou toda a obra dele de poesia e prosa dentro de uma inteligência artificial para analisar e aprender aquilo. E aí, hoje,
você pode falar com essa inteligência artificial e dizer: me faça uma música sobre ventiladores e cadeiras. E ele vai, analisando tudo aquilo que foi construído, produzir uma nova canção com base na inteligência acumulada daquela pessoa. Se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, você tem mais ou menos a mesma chance do que o próprio Lou Reed hoje poderia fazer uma coisa boa. Quer dizer, ou uma coisa ruim. O novo Isaac Newton, então. Você pode entender que existe um processo natural de aprendizado de qualquer coisa, que é o processo autofágico, que a gente se alimenta de si mesmo para poder construir isso. Isso vai ser um processo dinâmico e a gente vai ter que aprender com isso. Marcelo, deixa eu passar para o Afonso, que ele está louco para te fazer uma pergunta. Faça a pergunta. Nossa, já está acabando. Caça rápida. Sobre aqui, o que te inspirou? O que você imagina pode ser feito aqui em Itabira? Com Drummond. Nossa, com Drummond? Aqui para casa, para as coisas? Não, eu acho que a gente tem que... Eu acho que tem uma preocupação de linguagem que eu vejo, é que a gente precisa conseguir transformar para as pessoas as coisas mais em experiências, né? Que elas, de fato, saiam daqui com alguma espécie de inspiração que inocule elas. Essa ideia, vírus, né, e inoculação, é uma ideia que me fascina. Ou seja, me interessa que as pessoas que venham para esse lugar saiam desse de qualquer outro lugar inoculados com aquilo que é o vírus, que, no caso, é o vírus que fez Drummond. Ou seja, tem um vírus de Itabira que entrou dentro de Drummond e ficou dentro dele. O que é que a gente tem que tentar descobrir? Qual é o códigozinho que existe nesse vírus, ou seja, qual é a vista que tem na casinha, no quarto dele, que ele olhava para uma coisa e encontrava uma coisa do lado, qual é a memória, qual é a coisa que está ali, que produz essa chama, esse spark, essa coisa que faz puff, de repente dá uma fagulha, né? Se a gente conseguir descobrir esses elementos e colocar eles nos seus devidos lugares, essas fagulhas vão produzir efeitos em outras gerações. Gente, e aí está viva a obra. Eu não estou resistindo ao desejo de quebrar o protocolo. Qual é o protocolo? E pedir perguntas de vocês. Tá, nossa! Vamos lá. Acho que a primeira que levantou a mão foi a Maria aqui, né? Não é por ela ser chegada a mim, não. Não, eu não quero perguntar, não, só quero fazer alguns poucos comentários. Eu acho que vocês dois são aquarianos demais para uma tal pobre taurina como eu. Eu sou taurino. Eu não consigo acompanhar. Eu sou taurino. Pois é, mas a sua cabeça é de aquariano, né? A sua fala inicial, ela conversa muito com a coluna do Água à Lusa hoje no Globo, não sei se você leu. Não li. Falando que ele pega os livros que já estão cheios de fungos para plantar no quintal, né, e nascerem outras árvores, quer dizer, dessa transformação, e também da linguagem recente que foi descoberta. Aliás, não foi essa matéria, foi a outra. A linguagem dos elefantes, que eles nomeiam, né, cada membro da família. Sim. E se comunicam através de uma batida no pé, né? Nosso querido prefeito aqui, Marco. Bom, boa tarde a todos. Viu, Marcelo? Boa tarde. Tudo bem? Primeiro, só para dizer que eu já conversei um pouco com o Marcelo Dantas, que é essa potência que vocês estão vendo aqui, e já pedi ajuda para eles para a gente identificar o vírus para a casa do Drummond, para a gente poder identificar esse vírus e instalar esse vírus aqui, né? Assim como o vírus do Frei Itabira, que já pegou de uma certa forma, né? Mas eu queria só fazer uma pergunta seguinte, porque foi discutido também na outra mesa muito sobre inteligência artificial, sobre o aspecto do medo da inteligência artificial de substituir, não é, a obra do artista, substituir a criatividade humana. E você traz aqui essa experiência fascinante, não é, deste encontro entre a arte criativa humana com a arte natural de outras espécies, não é? E isso é muito fascinante. Agora, assim, como que a tecnologia ou a própria inteligência artificial, que se de um lado nós temos medo dela, mas ela pode ajudar e contribuir para esses novos modelos de manifestação artística simbiótica, como você está dizendo. Parte da minha pesquisa foi exatamente sobre isso, ou seja, qual é o lugar da relevância humana diante de uma inteligência tão expansível como a inteligência artificial, que ela é ilimitada, ela pode ir até onde ela quiser, não tem, nós temos limites, mas ela não tem, né?
Aí tem uma coisa que é... Aí eu vou precisar botar uns pingos nos is, que é uma coisa chamada neuroplastia. Ou seja, a coisa mais importante que a gente tem para fazer como espécie, nesse momento, é reconfigurar os nossos cérebros. A gente passar a aceitar que as coisas têm outras maneiras de serem feitas e que nós temos outros mecanismos para poder pensar. E essa pesquisa, que foi iniciada nos anos 50 e nos anos 60, foi interrompida. E essa pesquisa lhe dá a respeito de uma coisa que foi fundamental na história da humanidade, que se chamam psicodélicos. Ou seja, foram os psicodélicos que... Vamos só botar uns pingos nos is. Alguém aqui sabe o que é Kirkuk? Kirkuk era uma substância que todos os gregos, os grandes gregos, todos, Sócrates, Platão, todo mundo, tomava num ritual de iniciação. Né? Era uma substância que se manteve secreta durante muito tempo. LSD. Então, chama-se... agora, há pouco tempo atrás, se conseguiu um copo com uma pequena quantidade disso e fizeram a análise para descobrir o que estava ali dentro. Né? Aquele é o momento matricial da formação da civilização ocidental. A gente está falando das cabeças que fizeram um pensamento que está valendo até hoje. Sócrates, Platão e todo mundo, Aristóteles, a gente fala deles hoje. Né? O que eles tomaram? Eles tomaram uma coisa chamada ergot. Ergot é um fungo que dá no trigo. Você imagina o que é o trigo, imagina o que é o fungo de uma coisinha desse tamanho. O ergot é também a base da pesquisa, ou seja, o que se tentou copiar quando Albert Hofmann foi fazer o LSD, que depois gerou os anos 60, que a gente sabe o que foi em termos de impacto para a criatividade da humanidade. Ou seja, são esses momentos na história da humanidade que a gente acessou certos portais, que cruzou certos portais, do encontro com o mundo biológico, e diga respeito à ayahuasca, diga respeito a todo o conhecimento indígena sobre isso e tudo mais, todas essas portas que podem ser abertas por essas substâncias, que são substâncias naturais, que têm um potencial de serem absolutamente transformadoras, né, são a única chance que a humanidade tem de fazer um remapeamento do funcionamento cerebral para que a gente possa levar a nossa criatividade para um outro patamar que seja diferente daquele que pode ser alcançado pela inteligência artificial. Então, o único medo que eu não tenho medo das pessoas, as pessoas se tornarem obsoletas, isso tem muito mais a ver com um problema econômico de como a gente distribui renda do que qualquer outra coisa, porque uma pessoa abraçar uma vaca, ou abraçar uma árvore, ou cuidar de uma criança, ou tudo isso, isso não vai se tornar obsoleto nunca. Isso é da humanidade. A gente ter a nossa relação, quando ela é pacífica e harmônica, ela nunca vai se tornar obsoleta. O amor não se torna obsoleto. E nós estamos aqui para sermos seres que amam e aprendem a amar. Mas se a gente for capaz de entender o que são essas senhas e pensar que, na Grécia Antiga, alguém foi olhar um fungo de um pedaço de trigo para conseguir fazer um ritual, de fato, né, de iniciação para todos os filósofos que gerou a base do nosso conhecimento, ou se você for olhar o que aconteceu na cultura dos anos 60 no planeta e que foi interrompida e que agora Marcelo, essa pesquisa voltou a ser tocada. Isso é expansão de consciência. O que foi? É expansão de consciência. Expansão de consciência e neuroplastia, mudar o nosso cérebro. Isso é, de fato, talvez o maior desafio que a gente precisa viver como espécie. Tinha mais uma pergunta aqui, não tinha? Alguém tinha perguntado aqui? Sim, por favor. Úrsula, você vem para a plateia agora, meu filho, tem que acabar. Ah, tá bom. 1-0 para o Fluminense, é isso que você ia falar? Quer fazer, Úrsula? Vamos lá. Última pergunta. Marcelo, a gente fica pensando que a arte é esse espaço também de expansão desejante, né? Onde queremos chegar, que conexões podemos fazer. E quando tu falas desse fascínio, dessa relação comunicacional com esse mundo biológico, nós estamos pensando que nós estamos numa crise civilizatória, claro, que, né, estamos dificultando muito. Vai piorar para quem não consegue uma forma de sobrevivência diante dessa crise climática. E aí a gente sai desse modo de produção que produz desigualdade, concentração de renda, exclusão, pobreza e violência, muito baseado no mineral,
né, nos combustíveis fósseis e no mineral e no minério. Nós estamos nessa cidade aqui. Eu venho do Pará, que também é um estado minerador. E a gente vai começar a se voltar para uma sociobioeconomia baseada nesses ativos da floresta, dos biomas, dos ecossistemas. A gente não vai fazer uma migração, eu sei que a tua perspectiva ela nos leva para a possibilidade da Tem criação. esse risco. De que a gente monetize, Colonize. colonize. Absolutamente esse risco existe. Não tem a menor dúvida. Somos os mesmos, não tem, né? não tem a Os menor mesmos dúvida. humanos Você vai só manejando trocando, né? outro... A própria imagem, quer dizer, é curioso você pensar que, por exemplo, todo o nosso sonho robótico, né, de ter robôs, nada mais é do que você ter novos escravos. Né? Você deseja isso, você deseja um escravo, você só não quer o problema que veio junto com ele. Então, você deseja escravizar novos seres e você faz isso sistematicamente. Sim, o risco de você colonizar esse universo, ao invés de se deixar permeável a ele, é um risco real. Mas eu ainda prefiro correr esse risco do que sucumbir ao que a gente já está sucumbindo. Mas, Marcelo, você escraviza um carro? Aí é que está. Não é sobre o carro se sentir escravizado, é sobre você se sentir escravizador. O problema da questão colonial é que, se você não mudar a sua mente em relação a que você deseja escravizar algo ou alguém, sim, mas por né, que você... você continuará sendo colonizador, sim, seja lá o que você espera quiser. aí. Por que você se sentiria escravizador com robôs e não se sente escravizador com seu carro? Bom, eu não estou dizendo que eu não me sinto. Eu acho que a pessoa, todos nós estamos buscando maneiras de não de nos integrarmos, mas de substituir a função escravizada que nós demos a diferentes instâncias, né, e isso tem várias camadas sociais para você chegar. A gente tenta projetar isso de alguma forma. Mas, ao invés de a gente mudar na nossa cabeça, fazer um remapeamento e mudar a nossa atitude de não vamos ser colonizadores em relação, por exemplo, ao conhecimento biológico e fazer dele exclusivamente ao serviço de interesses que sejam predatórios. Agora, esses mesmos conhecimentos têm uma capacidade de remodelar a nós mesmos. Marcelino, nós temos que parar. Temos que acabar, porque cortaram o fio. Vai entrar um outro time aqui. Hã? É com você. Então, esse empresta. Tem uma pergunta lá, ó. Gente, Estevam, eu juro que eu deixo você fazer pergunta para ele, pessoal. Gente, vamos partir para o próximo Vamos evento? partir para o Bora. próximo. Mas, assim, olha, para te concluir, eu acho que esse desafio é o mais interessante de todos. Ou seja, correr o risco da aventura de que a gente pode mudar como espécie e mudar a nossa relação com as outras espécies versus a gente não mudar, mesmo que a gente cometa alguma besteira lá para frente, é melhor do que no lugar onde a gente está. O lugar onde a gente está nos leva para uma distopia absoluta. E é muito antes do que se pensa. Queria agradecer a vocês, queria agradecer ao Marcelo, agradecer ao meu querido Afonso aqui e vamos passar para frente.